Olá, pessoas queridas. Estamos iniciando mais uma semana e é sempre uma alegria muito grande iniciarmos mais uma semana, podendo juntos compartilharmos de uma porção da preciosa Palavra de Deus. Na devocional de hoje nós falaremos sobre o trabalho e a sabedoria como duas virtudes necessárias para uma vida cheia de coisas boas. O texto que servirá de base para a nossa meditação está no livro de Provérbios, capítulo 24, versos 30 ao 34, que diz o seguinte: Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco. Você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá, como um assaltante, e a sua miséria, como um homem armado. Esse texto é uma metáfora que conta acerca de alguém que, passando por um determinado campo, observa que aquele campo estava abandonado e totalmente dominado por ervas daninhas. E o muro que certamente delimitava aquela propriedade estava também totalmente destruído, um muro de pedras em ruínas. E aquela pessoa então que passa por aquele campo poderia pensar: que desperdício, um campo tão bom como esse, sendo largado, abandonado, cheio de ervas daninhas e os seus muros também em ruínas. E o autor que escreve esse texto, ele chega a algumas conclusões, ele olha para aquilo e tira algumas lições. E a primeira delas é que aquele campo, da maneira como ele estava, ele representava muito bem quem era o seu proprietário. O texto diz que um campo que pertencia a um homem preguiçoso e a um homem sem juízo. Aquele campo, nas condições que se encontrava, ele representava muito bem o dono daquela propriedade. Um homem preguiçoso e sem juízo. E eu queria pensar nessa metáfora e nesse campo como sendo a nossa vida. A nossa vida representa muito bem quem somos. Aquilo que é encontrado na nossa vida representa muito bem quem somos nós. E eu queria então pensar que a nossa vida é um campo muito fértil, muito propício para cultivarmos coisas boas. Deus nos deu uma vida cheia de possibilidades, cheias de potencial, para que possamos nela cultivarmos coisas boas, coisas que sejam admiráveis de serem observadas. O que nós percebemos em muitos momentos são pessoas que são comparadas a esse homem preguiçoso e a esse homem sem juízo. Pessoas que têm de tudo para ter um campo bem cultivado, bem aproveitado, um campo propício para boas coisas, mas muitas das vezes se entregam a tantas coisas que podem ser comparadas a ervas daninhas, coisas ruins que não têm proveito algum. Nós podemos pensar em homens cultos, que muitas das vezes são eleitos para nos representar e promover o bem social, o bem-estar da sociedade. E muitas das vezes, dentro daquele potencial que esses homens têm, eles dão lugar ao egoísmo, à avareza, à corrupção. E, mesmo tendo tanto potencial, dentro de si, eles desperdiçam e transformam a sua vida em um campo, como esse aqui apresentado nessa metáfora, como um campo cheio de ervas daninhas e com seus muros em ruínas. Tantas pessoas que se entregam a propagar a violência, a barbárie, pessoas que entregam a sua vida para cometer atos ilícitos, corrupção, injustiças. E quando nós usamos a nossa vida para esse tipo de coisas,
nós somos comparados a um campo cheio de ervas daninhas, cheio de coisas ruins que não tem proveito algum. Mas eu queria pensar em como aproveitarmos bem a nossa vida e transformar a nossa vida num campo florido, num campo fértil, cheio de frutos. E a primeira coisa para que isso seja possível é a disposição e a necessidade de trabalharmos para que isso seja uma realidade na nossa vida. Deus nos proporcionou uma vida onde nela podemos cultivar sonhos, projetos, estabelecer metas, fazer com que a nossa vida seja cheia de valores e virtudes, boas atitudes, boas ações. Mas para que isso seja uma realidade é necessário o desejo e a disponibilidade para trabalharmos nesse propósito. As ervas daninhas, elas nascem sozinhas e elas vão tomando conta de qualquer tipo de terreno, qualquer tipo de campo, mas um campo, para que ele seja cultivado e ele produza boas coisas, requer de nós trabalho. As ervas daninhas tendem a sufocar aquilo que é plantado, e quando nós não plantamos nada, aí sim que elas dominam e tomam conta de tudo. E eu queria deixar uma lição para nós ao iniciarmos essa semana. Que nós não venhamos deixar de cultivar um dia sequer de coisas boas na nossa vida. A nossa vida é esse campo, esse terreno fértil, onde Deus deseja encontrar em cada um de nós pessoas dispostas a trabalharem diariamente para que a nossa vida seja cultivada com as melhores coisas que nós pudermos plantar nela. Sejam atos de generosidade, atos bondosos, sejam boas ações, seja um aprimoramento na nossa profissão, um aprimoramento enquanto pessoas melhores. Todos os dias nós devemos ter essa disposição de trabalharmos para que a nossa vida seja um campo cada vez mais frutífero e um campo cada vez mais belo e mais prazeroso de ser observado. Uma segunda coisa é que para que a nossa vida seja realmente um campo próprio de coisas boas, nós precisamos de sabedoria. A primeira característica do dono daquele campo era alguém que era preguiçoso, que não gostava de trabalhar. E na vida daquele que não gosta de trabalhar, a única coisa que será encontrada sempre será ervas daninhas. É impossível encontrar coisas boas na vida de alguém que não se dispõe a plantar coisas boas diariamente na sua vida e também no seu coração. E além da disposição de trabalhar, é necessário também sabedoria. Os nossos recursos, talentos, habilidades, o potencial que Deus nos concede, além de muito trabalho, ele precisa ser administrado com sabedoria. Sabedoria é fazer bom uso do nosso conhecimento, é saber fazer bom uso das nossas potencialidades. E nós precisamos ter sabedoria para que o nosso tempo, para que os nossos esforços, para que os nossos recursos sejam empregados da melhor forma possível, para que o nosso campo, o campo da nossa vida, venha a ser cultivado da melhor forma possível. As horas do nosso dia precisam contemplar um momento onde nós possamos parar para refletir de como podemos nos tornar pessoas melhores, de como podemos melhorar enquanto pessoas, nas nossas atitudes, no nosso caráter e na nossa conduta de vida. Trabalho e sabedoria. Essas são duas atitudes necessárias para que tenhamos uma vida cheia de coisas boas. Mas nos falta ainda uma coisa muito importante, e essa sim mais importante, além da nossa disposição de trabalharmos e a nossa sabedoria de empregarmos da melhor forma possível o nosso trabalho. Nós precisamos contar com a ajuda de Deus nesse projeto de vida que nós estamos aqui compartilhando. O nosso trabalho é fundamental, a sabedoria é essencial, mas nenhum campo pode produzir coisas boas sem a ajuda de Deus.
Deus sempre ajuda aquele que se propõe a cultivar o campo da sua vida. Deus ele tem muito interesse que nós sejamos um campo cultivado de coisas boas, um campo a ser admirado, um campo a ser prazeroso de ser admirado. Deus deseja que a nossa vida seja um campo florido. Deus deseja que a nossa vida seja um campo cheio de frutos. Deus deseja que a nossa vida seja agradável aos seus olhos. Por isso nós não podemos desperdiçar tempo, recursos, habilidades, talentos, capacidades e todo o nosso potencial, porque o que Deus espera de nós é que nós possamos de fato sermos como um campo bem cultivado. Deus não se agrada de olhar para a nossa vida ou para a vida de pessoas e encontrar apenas ervas daninhas, um campo totalmente abandonado e desperdiçado. A vida que Deus nos dá é um campo de possibilidade para que nele nós possamos plantar sonhos, possamos projetar coisas boas, possamos usar a nossa vida como um campo de coisas boas. E diariamente nós precisamos nos lembrar que não há tempo para cruzarmos os braços. Não. A nossa vida, ela é um tempo de oportunidade para que possamos trabalhar com muita sabedoria e com a ajuda de Deus, para que possamos ser um campo frutífero para a glória do nosso Deus. Que nós não viemos desperdiçar nenhum minuto, nenhum momento da nossa vida, mas antes, venhamos sempre estarmos enganjados e preocupados em cultivarmos coisas boas, coisas que façam da nossa vida um campo admirável de ser observado. Que Deus te abençoe com essa palavra e que você possa abençoar outras pessoas também compartilhando essa palavra. Que Deus te proporcione uma semana muito abençoada na sua presença. E se Ele nos permitir, na próxima semana, voltaremos a nos encontrarmos em mais uma devocional semanal. E se você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite essa oportunidade também e nos ajude, podendo se inscrever e também compartilhar para que outras pessoas possam também ser abençoadas com essa palavra, a preciosa palavra de Deus. Um forte abraço, fique com Deus.